Depois dos 60, a alma entra em uma fase que muita gente sente, mas quase ninguém consegue explicar com precisão. Não é só envelhecer. É um tipo de virada silenciosa por dentro, como se o mundo lá fora ficasse mais baixo e algo dentro começasse a falar mais alto. Pela visão espírita ensinada por Allan Kardec, esse período não é o começo do fim, e sim o começo da preparação. A vida, que antes parecia uma corrida cheia de urgências, passa a virar um caminho de recolhimento e sentido. O espírito começa a se libertar gradualmente das amarras mais densas da matéria e a perceber que existe uma realidade maior por trás do que os olhos alcançam. É exatamente aí que surge aquela melancolia sem explicação, uma nostalgia estranha, como saudade de um lugar que você não visitou nesta vida, mas que o coração reconhece. Kardec explicava que nada no universo acontece por acaso. E que o envelhecer, embora muitas vezes venha acompanhado de limitações físicas, pode ser um dos períodos mais sagrados da encarnação, porque a alma começa a respirar com mais profundidade. O corpo pode sentir o peso dos anos, mas o espírito, em muitos casos, começa a ficar mais leve. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a alma vai mudando de foco. Aquilo que antes parecia indispensável começa a perder brilho, e aquilo que parecia pequeno passa a ganhar valor. Se você está chegando nessa fase, ou se convive com alguém que está, fica comigo até o fim porque isso pode reorganizar muitas coisas por dentro. E se esse tipo de mensagem espiritual te ajuda a compreender a vida de um jeito mais profundo, já aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim você fortalece o canal e não perde os próximos conteúdos que seguem nessa mesma linha. Depois dos 60, é comum o ser humano se voltar mais para dentro. O ruído do mundo exterior perde força. A pressa já não convence. As discussões parecem desnecessárias. E nasce um chamado interior, uma necessidade de entender o sentido do que foi vivido. Kardec dizia que isso é natural. É a alma lembrando, mesmo sem palavras, que existe mais do que o que se vê. Por isso, a pessoa começa a revisitar a própria história não só com saudade, mas com uma espécie de avaliação silenciosa. O que eu aprendi? O que eu perdoei? O que eu amei de verdade? O que eu ainda preciso transformar? Essa revisão não acontece para punir. Acontece para iluminar. O espírito, que passou décadas imerso em obrigações, cobranças e sobrevivência, finalmente encontra espaço para respirar o ar do invisível. E é por isso que tantas pessoas nessa fase se tornam mais sensíveis. Não necessariamente mais frágeis, mas mais percebidas por dentro. Elas se emocionam com facilidade, ficam mais contemplativas, sentem mais o peso do que é falso e mais a beleza do que é simples. Isso não é fraqueza. É refinamento. É depuração. Na visão espírita, perdas, despedidas e silêncios da velhice não são castigos. São instrumentos de lapidação. A cada renúncia, a alma solta um peso. A cada lembrança que volta e é encarada com perdão, algo se reorganiza internamente. É como se o espírito tivesse vivido anos carregando uma mochila invisível e, aos poucos, fosse abrindo essa mochila para tirar o que já não precisa mais. Às vezes, o que pesa não é o presente. É uma culpa antiga. Um arrependimento guardado. Uma palavra não dita. Um afeto que não foi vivido do jeito que poderia ter sido. E o tempo, nessa fase, faz uma coisa curiosa. Ele não corre mais igual. Ele passa a mostrar. Ele coloca luz. Kardec falava de um desprendimento gradual. Não é uma ruptura imediata. É um processo. O corpo ainda cumpre suas funções, mas o espírito vai ficando menos preso a certas ilusões. A vaidade perde força. O desejo de competir diminui. O impulso de provar algo para o mundo vai cedendo. E entra um desejo muito específico: paz. Não a paz de fugir de tudo, mas aquela paz que vem quando a alma quer harmonia porque já entendeu que conflito por conflito é gasto de energia sagrada. E é nesse ponto que muita gente percebe uma mudança forte no próprio coração. As discussões pequenas ficam sem graça. Os conflitos parecem menores. O espírito começa a buscar conciliação, às vezes de forma silenciosa, às vezes com atitudes práticas. Pessoas que guardavam mágoa sentem vontade de perdoar. Outras, que estavam afastadas, sentem vontade de se reaproximar. E isso não acontece apenas por maturidade emocional. Acontece porque a alma quer equilíbrio. Ela pressente, mesmo sem entender tudo, que aquilo que não se resolve vira peso para atravessar depois. A lei de causa e efeito, na visão espírita, não é punitiva. É educativa. Ela não existe para esmagar, mas para ensinar. Por isso, depois dos 60, é como se a vida começasse a convidar a pessoa para uma limpeza interior. Uma cura.
Um acerto de contas com o próprio coração. Não para ficar remoendo o passado, e sim para transformar o passado em sabedoria. E há algo muito bonito nisso. Porque quando a alma entende, ela para de se agredir. Ela começa a fazer as pazes com o que foi possível naquele tempo, com o que não foi, com as escolhas que nasceram de medo, de necessidade, de falta de recurso emocional. E, aos poucos, a culpa vai cedendo espaço para uma compreensão mais adulta e mais espiritual. Eu fiz o melhor que pude com o nível de consciência que eu tinha. Esse movimento cria uma leveza real. Muitas pessoas descrevem como se o coração respirasse. Como se algo ficasse menos pesado. Como se o mundo, que antes parecia uma cobrança constante, passasse a ser um lugar onde dá para existir com mais verdade. O brilho da juventude vira serenidade. O desejo de possuir vira desejo de compreender. A alma que antes buscava o mundo agora busca a si mesma. E essa busca é uma das maiores viradas espirituais da encarnação. Kardec ensinava que o esquecimento do passado é necessário para vivermos cada vida com frescor. Mas na velhice, alguns lampejos desse passado podem retornar de forma sutil. Não como memória exata de outras vidas, mas como sentimentos, intuições, emoções profundas e até encontros que parecem maiores do que o acaso explicaria. É como se a alma reconhecesse laços, olhares e presenças. E isso pode trazer uma sensação de que existe um fio invisível costurando tudo. Além disso, muitas pessoas nessa fase começam a ter sonhos mais intensos, percepções mais finas, intuições muito claras. Kardec dizia que o véu entre o mundo material e o espiritual vai se tornando mais delicado à medida que o espírito se desprende da densidade da matéria. Por isso, alguns sentem presenças, têm sonhos com pessoas já desencarnadas, acordam com uma sensação de acolhimento. Não é espetáculo. É amparo discreto. É a alma sendo lembrada, aos poucos, de que ela não está sozinha. E aqui está um ponto essencial. O maior erro é achar que, porque o corpo enfraquece, a vida está terminando. Para o Espiritismo, é quando o espírito pode estar mais preparado, mais amadurecido e mais consciente do que realmente importa. Não é o início da despedida. É o início da preparação para um novo nascer. Não necessariamente um novo nascer imediato, mas um nascer de consciência. Um nascer de sentido. Um nascer de verdade. Se isso está fazendo sentido para você, escreve nos comentários qual parte mais descreve o que você já sentiu depois dos 60, ou que você percebe em alguém que você ama. E se você conhece alguém que anda mais silencioso, mais sensível ou mais voltado para dentro nessa fase, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem assim chega como alívio. Depois dos 60, o espírito entra de maneira mais clara no que Allan Kardec chamava de desprendimento gradual. Não é um rompimento brusco com a vida material, nem um afastamento imediato do mundo. É um processo delicado, quase imperceptível por fora, mas muito intenso por dentro. O corpo continua presente, com suas rotinas e limites, mas a alma já começa a vibrar em outra frequência, mais alinhada com a verdade interior e menos dependente das exigências externas. É nessa fase que muitas pessoas sentem um desejo profundo de paz. Não uma paz artificial, construída para agradar os outros, mas uma paz real, quase sagrada. Discussões perdem o sentido, conflitos parecem pequenos demais e há uma necessidade forte de harmonia. Kardec explicava que, conforme o espírito evoluir, ele naturalmente perde o interesse pelas vaidades que antes o dominavam. O reconhecimento externo, o poder, o acúmulo e até certas ambições passam a soar vazios. O que começa a importar é o que não se vê, mas se sente. A bondade deixa de ser esforço e passa a ser estado. A serenidade não é mais algo que se busca, é algo que se preserva. Muitos percebem que já não conseguem viver em ambientes carregados, barulhentos ou emocionalmente tóxicos como antes. Isso não é intolerância. É sensibilidade espiritual ampliada. O espírito, mais consciente, passa a proteger sua própria vibração, porque entende que aquilo que consome internamente define como ele atravessará as próximas etapas da jornada. Depois dos 60, também surge com força um movimento de reconciliação. A alma começa a sentir necessidade de resolver o que ficou em aberto. Pessoas que guardaram mágoas por décadas sentem vontade de perdoar. Outras, que se afastaram por orgulho ou dor, sentem o impulso de se reaproximar. Às vezes não há conversa longa, nem explicação. Basta um gesto, uma mensagem, um olhar diferente. Isso acontece porque, antes da transição definitiva, o espírito busca equilíbrio. Ele sabe, ainda que de forma intuitiva, que tudo que não for elaborado agora seguirá com ele e precisará ser trabalhado depois. A lei de causa e efeito, segundo Kardec, não existe para punir, mas para educar.
E a alma que já aprendeu com a dor deseja partir mais leve. Por isso, depois dos 60, muitos começam a rever atitudes antigas com mais honestidade. Não para se acusar, mas para compreender. A consciência amadurecida olha para o passado sem a dureza de antes. Ela reconhece limites, circunstâncias, medos e escolhas feitas com os recursos emocionais disponíveis naquele momento. Esse olhar mais compassivo é um sinal claro de evolução espiritual. É também nessa fase que a relação com a morte começa a mudar. Aquilo que antes causava medo passa a gerar curiosidade serena. Não porque a pessoa deseja partir, mas porque a alma começa a lembrar que a vida não termina no corpo. Kardec ensinava que a morte é apenas uma passagem, e que o modo como atravessamos esse limiar depende do estado interior que cultivamos durante a vida. Depois dos 60, cada gesto de perdão, cada reflexão sincera, cada oração silenciosa vai construindo uma luz interna que servirá de guia no momento da travessia. Mas esse desprendimento não significa afastamento da vida. Pelo contrário, muitos idosos irradiam uma sabedoria silenciosa que transforma o ambiente sem que eles precisem dizer quase nada. Kardec dizia que espíritos mais experientes, ao final da encarnação, costumam deixar rastros de luz. São pessoas que falam pouco, mas quando falam, tocam fundo. Que agem com simplicidade, mas carregam uma presença que acalma. Elas já compreenderam que a verdadeira força não está em lutar contra o tempo, mas em fluir com ele. O corpo envelhece, mas a alma amadurece. E esse amadurecimento é um dos maiores presentes da encarnação. É nesse ponto que o espírito começa a enxergar o fio invisível que conecta todas as suas experiências. Até as dores mais profundas passam a ser vistas como instrumentos de crescimento. O sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser reconhecido como ferramenta de lapidação. Essa mudança de perspectiva prepara o espírito para o retorno ao plano espiritual com mais consciência e menos medo. Muitos que chegam a essa idade relatam sensações sutis, como a presença constante de algo maior ao redor, uma companhia invisível, uma intuição que consola. Kardec explicava que, nessa fase, os benfeitores espirituais e amigos da alma se aproximam para auxiliar no processo de transição. Eles ajudam o espírito a se libertar do medo, lembrando-o de que a vida verdadeira nunca termina. Esses contatos não são espetaculares, mas profundamente reconfortantes. Surgem em sonhos, em intuições ou naquela sensação de acolhimento que não se explica com palavras. Com isso, o envelhecer deixa de ser visto como fardo e começa a ser percebido como retorno. Não um retorno imediato, mas um movimento de aproximação do lar espiritual. A alma sente que faz parte de algo maior, onde o tempo não existe e o amor não se perde. O corpo pode cansar, mas o espírito sente uma força nova, uma esperança tranquila que nasce da certeza de que a jornada continua. Se alguma parte desse texto descreve algo que você já sentiu depois dos 60, ou algo que você observa em alguém próximo, escreve aqui nos comentários. Às vezes, colocar isso em palavras ajuda a entender o que o coração já sabe. E se esse conteúdo está trazendo reflexões importantes, vale a pena compartilhar com alguém que esteja vivendo essa mesma fase. Com o avançar da idade, o espírito começa a se voltar para uma dimensão mais essencial da existência. As obrigações, os papéis sociais e as identidades que foram necessárias ao longo da vida vão perdendo rigidez. É como se, depois de décadas representando funções pai, mãe, profissional, filho, cuidador, a alma finalmente pudesse descansar dessas máscaras e existir com mais autenticidade. Allan Kardec via esse movimento como um sinal claro de progresso espiritual. A velhice não exige mais provas externas. Ela convida à verdade interior. Nesse período, muitas pessoas experimentam uma mistura curiosa de serenidade e nostalgia. Serenidade porque já compreendem que tudo tem seu tempo. Nostalgia porque percebem que algumas oportunidades não voltam. Mas o Espiritismo ensina que nada se perde verdadeiramente. Cada experiência vivida, cada erro cometido, cada amor que passou, tudo fica registrado na memória espiritual. O corpo envelhece, mas a alma acessa essas memórias com mais clareza e aprende a olhar o passado com gratidão, não apenas com arrependimento. O que antes parecia falha passa a ser entendido como aprendizado. O que antes doía começa a fazer sentido. É nesse ponto que o espírito começa a compreender a lei divina não apenas com a mente, mas com o coração. Kardec dizia que o verdadeiro conhecimento espiritual não é intelectual, é vivido. Depois dos 60, a alma já atravessou perdas suficientes para entender o valor da humildade, da paciência, da aceitação e do perdão. Ela sabe, por experiência própria, que o orgulho isola e que o amor é a única força que permanece. Por isso, muitos idosos passam a viver de forma mais simples,
mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais profunda. Surge então uma sabedoria que não vem dos livros, mas da travessia. É a sabedoria de quem já tentou controlar tudo e percebeu que a vida pede entrega. Kardec explicava que o sofrimento diminui quando a alma para de resistir às leis naturais da evolução. A morte, nesse estágio, deixa de ser vista como inimiga e passa a ser compreendida como continuidade. O medo do fim começa a se dissolver quando o espírito entende que a vida é eterna e que cada encarnação é apenas uma etapa desse caminho. Depois dos 60, a alma também começa a se preparar energeticamente para o retorno ao plano espiritual. Essa preparação não é consciente, nem planejada, mas natural. O espírito vai se afastando, pouco a pouco, de vibrações densas como ressentimento, culpa excessiva e medo. Há um desejo crescente de recolhimento, que muitas vezes é confundido com solidão. Mas não é solidão. É fortalecimento interior. É a alma se organizando para atravessar o véu da matéria com mais lucidez. Muitos relatam sonhos vívidos, sensações de estar em outros lugares ou diálogos interiores com pessoas queridas que já partiram. Kardec ensinava que, nos anos finais da encarnação, ocorre uma espécie de transição vibratória. O corpo enfraquece, mas o espírito desperta. Quanto menos o corpo prende, mais a alma se expande. Essas experiências, que o materialismo costuma chamar de devaneios, são, na verdade, ensaios para a libertação. A alma começa a se lembrar de quem é. Essa lembrança traz uma mudança profunda na forma de enxergar a vida. As preocupações que antes pareciam gigantescas se tornam pequenas. As dores que pareciam insuportáveis passam a ter significado. Kardec explicava que essa transformação é resultado da lei do progresso espiritual. O espírito evolui, mesmo sem perceber. Mesmo aqueles que nunca seguiram uma religião específica sentem, nessa fase, um chamado por algo maior. É a voz da consciência, a centelha divina que habita cada ser humano se manifestando com mais clareza. O apego ao corpo começa a ceder espaço para o apego à vida espiritual. A matéria passa a ser vista como veste temporária, não como essência. Essa percepção muda completamente a relação com a morte. Ela deixa de ser interrupção e passa a ser passagem. Muitos começam a olhar para esse momento com naturalidade, não por desejo de partir, mas por compreensão da continuidade. O coração, que antes tremia diante da ideia do fim, encontra consolo na certeza de que nada do que é verdadeiro se perde. Kardec ensinava que o momento da transição depende do estado moral e vibratório do espírito. Aqueles que cultivaram bondade, fé e perdão tendem a atravessar esse limiar com mais suavidade. Já os que permanecem presos à mágoa e ao apego podem experimentar um despertar mais denso, até que consigam se libertar dessas correntes. Por isso, a vida após os 60 é também um tempo de cura interior, um tempo de limpar sombras, reconciliar-se com o passado e abrir espaço para a luz. As doenças que surgem nessa fase, sob a ótica espiritual, muitas vezes funcionam como instrumentos de depuração. Elas forçam o espírito a desacelerar, a silenciar e a olhar para dentro. Embora sejam difíceis, cumprem uma função sagrada, ajudar a alma a se desprender da matéria e a fortalecer sua ligação com o plano espiritual. Kardec afirmava que nada é castigo. Tudo é oportunidade. Até mesmo as enfermidades podem ser, em essência, caminhos de libertação. Há também uma sensibilidade diferente que nasce com o envelhecer. Pequenos detalhes ganham profundidade. Um pôr do sol, o canto de um pássaro, o toque do vento passam a ser percebidos com gratidão. A vida se torna mais silenciosa, mas também mais significativa. A alma aprende a agradecer pelo simples fato de existir. Esse estado de gratidão é um dos sinais mais belos da maturidade espiritual, porque revela que o espírito já reconhece a harmonia da criação. Se alguma parte dessa reflexão descreve sentimentos que você tem vivido, compartilhe aqui nos comentários. Muitas pessoas passam por isso em silêncio, achando que estão sozinhas, quando na verdade fazem parte de um processo natural da alma. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar essa fase com mais serenidade, vale a pena curtir e compartilhar com alguém que também esteja atravessando esse momento da vida. Depois dos 60, a alma já caminhou o suficiente para perceber que a vida é feita de ciclos e que nenhum deles é em vão. Allan Kardec dizia que a existência é como um livro escrito pelo próprio espírito, e que cada capítulo, por mais doloroso ou alegre que tenha sido, possui uma razão divina. Quando o corpo começa a dar sinais de cansaço, a alma assume um novo papel. Ela passa a ser leitora de si mesma. Relembra, compreende, ressignifica. Já não revisita o passado para se punir, mas para reconhecer o aprendizado contido em cada experiência. Nessa fase, o tempo parece ganhar outro ritmo. As pressas diminuem,
Os ruídos se apagam e o silêncio deixa de ser vazio para se tornar presença. Kardec explicava que a proximidade com o plano espiritual torna o espírito mais sensível às vibrações sutis. Por isso, muitos idosos sentem uma paz que não sabem explicar. Uma tranquilidade que surge sem motivo aparente. É a influência do mundo invisível, o contato discreto com os espíritos amigos que acompanham a caminhada desde nascimento e que, agora, se aproximam com mais clareza para preparar a travessia. Essa presença espiritual se manifesta de forma simples. Um sonho reconfortante, uma intuição firme, a sensação de que alguém querido, já desencarnado, está por perto. Nada disso é fantasia. Segundo Kardec, o véu entre os mundos se torna mais fino à medida que o corpo perde vitalidade. A alma, mais leve, começa a enxergar com os olhos do espírito e a compreender que o amor é a única força que jamais se rompe com a morte. Nem todos, porém, vivem essa transição com facilidade. Há aqueles que chegam à velhice presos a mágoas antigas, arrependimentos e medo do que virá. Apegam-se ao passado, lamentam o tempo perdido e resistem às mudanças naturais da vida. Para esses, o sofrimento não vem do envelhecer em si, mas da resistência em aceitar o fluxo da existência. Kardec ensinava que a dor surge quando o espírito luta contra as leis naturais da evolução. Ainda assim, até essa dor tem valor. Ela é o espelho que obriga a alma a olhar para dentro e reconhecer suas próprias sombras. Quando isso acontece, algo profundo se revela. A pessoa percebe que nunca esteve sozinha, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Que sempre houve amparo, mesmo quando tudo parecia perdido. Que a dor foi, muitas vezes, o caminho mais rápido para o despertar da consciência. Esse entendimento é o primeiro passo para a verdadeira paz. Depois dos 60, a alma é chamada a perdoar, a compreender e a agradecer. Não para apagar o passado, mas para transformá-lo em sabedoria. O perdão, nessa fase, deixa de ser um favor ao outro e passa a ser um gesto de libertação pessoal. Ao perdoar, a alma solta o peso da culpa, do ressentimento e da autocobrança. E essa leveza é exatamente o que ela levará consigo quando atravessar o limiar entre os mundos. Kardec dizia que o momento do desencarne se assemelha a acordar de um sonho. Quanto mais tranquila for a consciência, mais suave será o despertar. Para os espíritos que cultivaram a fé, a bondade e a compreensão, a passagem acontece com serenidade. Não há medo, apenas a sensação de desprendimento, como uma folha que se solta do galho quando o vento a chama. A consciência não se apaga. Ao contrário, torna-se mais lúcida. O espírito percebe o corpo adormecer, sente a presença amorosa ao redor e compreende com clareza absoluta que a vida nunca terminou. Muitos são acolhidos por familiares e amigos espirituais que os recebem com ternura. Esses reencontros não são simbólicos, são reais. São laços de amor que atravessam o tempo e o espaço. A alma começa, pouco a pouco, a recordar quem realmente é. Entende que esta existência foi apenas mais uma etapa de uma jornada muito maior. As dores e alegrias vividas no corpo passam a ser vistas com outro olhar, menores diante da grandeza da vida espiritual. Após a transição, o espírito passa por um período de reajuste e revisão da existência. Não como julgamento, mas como aprendizado. Ele compreende o impacto de suas escolhas, reconhece seus acertos e entende suas falhas sem condenação. É uma colheita moral, onde se recolhem os frutos do que foi semeado. Kardec explicava que o céu e o inferno não são lugares, mas estados de consciência. Cada espírito desperta exatamente onde sua vibração o conduz. Os que viveram com compaixão e fé sentem-se em harmonia. Os que ainda carregam sombra são amparados, tratados e preparados para novas oportunidades de crescimento. Em todos os casos, há continuidade, aprendizado e amor. O ciclo nunca se encerra, porque a evolução é movimento constante. Quando chega o momento de uma nova encarnação, o espírito retorna com propósito, escolhendo novos desafios para seguir avançando. Depois dos 60, portanto, a alma não caminha para o fim. Ela caminha para casa. Leva consigo a bagagem das experiências, as marcas do amor e as lições que a dor ensinou. Ao cruzar o limiar entre os mundos, compreende que não houve perda, apenas transformação. A vida continua em outra forma, em outra vibração, com o mesmo propósito de sempre: evoluir, amar e servir. Allan Kardec nos lembra que compreender isso ainda em vida é um dos maiores presentes que o espírito pode receber. Quem entende a eternidade deixa de temer o tempo. Quem confia no caminho da alma aprende que cada fase da existência, inclusive a velhice, é uma preparação sagrada para o retorno à origem, onde tudo começou. Se esse conteúdo te trouxe conforto, clareza ou uma nova forma de enxergar essa fase da vida, deixa aqui nos comentários o que mais tocou o seu coração.
E se sentir que essa mensagem pode ajudar alguém que você ama, compartilha. Às vezes, tudo que alguém precisa é perceber que esse caminho não é solidão, é consciência.